Viver com propósito, o podcast. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou o Rafael Nassif e hoje temos uma conversa muito especial. Mas antes da conversa, meus amigos, saibam, olha para baixo, você vai ver escrito assim, assinar ou subscribe, ou subscrever, sei lá, nem sei como é que tá no YouTube. Como é que é no YouTube? É subscrever? É subscribe? Inscrever, né? Se inscreve aí, se inscreve. Coloca o botãozinho vermelho aí, ativa o sininho para você receber, se você estiver assistindo pelo YouTube. Se não, se estiver pelo Spotify, se estiver só ouvindo a minha voz, que não é assim, é das mais belas de todas, mas é o que eu tenho, a vida é essa mesmo. Dá o like, dá o follow no Spotify, é o follow, né? Seguir e dá 5 estrelinhas aí também. E partilhe, se você quiser partilhar esse conhecimento com outras pessoas, sempre eu trago pessoas aqui super bacanas, super interessantes e com uma história de vida muito boa, muito interessante e que pode, tenho certeza, nos ensinar muitas coisas. O nosso super convidado de hoje, se você assistiu, ouviu o podcast, ouviu o último podcast com o nosso amigo Fabiano Montes, o Ricardo, ele é sócio dele, se encontraram por aí, nós vamos entender um pouco mais sobre isso. E desenvolve um projeto muito incrível. O Ricardo fala muito sobre liderança, e isso é muito bom para todos nós, sobretudo liderança pessoal, né? Liderança nas empresas e etc. E ele é o piloto de avião. Então, está vivo ainda, não caiu nenhum avião. Ah, não, bem, caiu. Ele contou essa história, vou pedir para ele contar aqui também. Senhoras e senhores, recebam aqui com muito carinho nosso querido Ricardo Rester. Alegria, valeu, Rafa. Bem-vindo, meu querido. Obrigado, alegria estar aqui com você, alegria compartilhar sobre liderança, um tema que pulsa no meu coração com muita força. Eu costumo brincar que a gente não tem crises políticas, econômicas, no final das contas tudo é crise de liderança. Se a gente tivesse bons líderes, acho que a gente teria um mundo muito melhor. Olha então, só, eu sou apaixonado por falar sobre isso. Cara, então, eu sempre começo o meu podcast, o podcast de propósito, perguntando, né, qual é o seu propósito de vida hoje? O que te move? O que faz teu olho brilhar? O que faz teu coração bater mais forte? Show! Meu coração, Rafa, está justamente nisso, na questão dessa liderança, por entender que as crises que a gente tem na humanidade, seja de uma família, seja numa empresa, seja numa escola, seja numa igreja, seja numa nação e seja no mundo, no final das contas ela passa pela falta da competência e liderança nas pessoas. Então eu comecei a entender isso novo dentro de uma realidade de igreja e depois nas empresas, que quando a gente desenvolve essa competência, a gente muda completamente o ambiente que a gente está inserido. Quando a gente olha o nível de felicidade, que hoje se fala tanto nas empresas, o líder tem um papel muito importante nesse processo. Quando a gente olha na performance de uma empresa que pode quebrar ou não, e quando uma empresa quebra, pessoas perdem emprego, oportunidades são fechadas, a economia vai mal, passa por essa liderança. Então eu falei, poxa, se a gente desenvolver essa competência da liderança em alto nível, em alto padrão, a gente tem uma transformação absurda da sociedade de forma positiva. A gente vai ter uma sociedade mais próspera, mais feliz, mais unida, mais justa. Tudo isso passa por boa liderança. Então é isso que queima no meu coração hoje. Minha missão de vida é o quê? É justamente formar esses líderes. Okay. Líderes focados em integridade. Mas me conta aqui um pouquinho mais, assim, para quem não conhece o Ricardo, que caiu aqui literalmente de paraquedas e da onde que veio, Ricardo? O que te habilita a falar sobre liderança? Da onde você veio e por que né, você está aqui hoje falando sobre liderança? Perfeito. Eu tenho uma jornada muito diversa nesse processo que acaba me dando uma bagagem, uma experiência de vida muito diversa. Desde igreja, liderando grupos ainda adolescentes, grupo de dança, grupo de teatro dentro de igreja. E dentro das igrejas cristãs é muito presente esse tipo de realidade, de cenário. Então isso acaba trazendo muita competência nesse sentido, e empírica, de vivência, não técnica. Mas a partir daí, fui militar, fui tenente de infantaria do Exército, que traz um tipo de formação de liderança muito interessante. Você também. Foi militarzão mesmo? Então por isso que o corpo tenente é de isso, infantaria, é o cara todo disciplinado, o cara fortão, tal, todo. Forjado ali no fogo bem mais forte, que forja o aço bom, na pancada. Então fui oficial da reserva, né? Depois engajei como segundo tenente, fiquei um tempo no quartel. E isso ali já te traz uma resiliência muito grande, um desenvolvimento muito grande, uma cultura de que o bom líder é aquele que vai à frente da sua tropa, é o cara que está ali junto no fronte de batalha, junto com o seu time, junto com o seu pelotão. Então a gente comecei a formar isso de forma mais densa,
Fiz depois minha faculdade de Ciências Aeronáuticas, onde fiz minha formação de piloto, que é um outro ambiente de formação de liderança muito fria, digamos assim. Quando eu falo fria, não no sentido ruim da palavra, mas fria no sentido de aguentar muita pressão e aprender a tomar decisões sobre pressão, sabendo que se você errar, pessoas morrem. Então a aviação traz muito isso. Quando você tem uma emergência, não dá pra ficar, ai meu Deus, nossa, né, meu motor parou. Não, você precisa ser muito assertivo, muito rápido no processo decisório. E trabalhei na TAM, comecei de baixo ainda enquanto fazia minhas horas de voo. Então, deixa eu voltar aqui. Aí, só para a gente entender aqui, porque às vezes eu sou lento para entender. E como você fala muito rápido, eu tenho que te cortar aqui de vez em quando. Para entender, cara, você foi criado nisso, né, na igreja, depois mais jovem entrou para o exército, etc. Da onde que veio essa questão de você entrar para ser piloto de avião? Ou seja, isso aí veio também do exército? Era uma vontade? Como é que Não, surgiu isso é na mais sua antigo, vida? rapaz. Quando eu tinha 4 anos, perguntaram para mim, Ricardo, o que você quer ser quando crescer? E eu falei, eu quero ser motorista de avião. Olha. E aí me ensinaram que era piloto. E desde então eu falei, eu vou ser piloto de avião. E comecei, com 17 bacana. anos comecei a voar, né? A pilotar você pode começar com 17, diferente de carteira de motorista no Brasil, que são com 18 anos. É mesmo? Carro você pode, é 18. É 18. Avião é 17. Você não pode voar sozinho com 17, mas com 17 você já pode começar a fazer suas horas junto com o instrutor. Aqui em Portugal pode quanto já conduzir carro? 18, mas não tem também aqueles mini carros com 16 ou 17? Tem também isso, não tem? Então aqui tem uns carros que são mini carro, mas não é nem o Smart, não. É o que eles chamam de mini carro mesmo. É um carrinho para 2 pessoas e tal. Que com 16 anos a pessoa já pode comprar um carrinho desse e ter. E agora tem não sei se vocês já viram um carrinho elétrico que tem na... Cara, eu já vi até na FINAC vendendo, um carrinho elétrico da Citroën. Pequenininho, todo de plástico. Pequenininho mesmo. Um mas todo Playmobil ali de Lego. É, e a pessoa já pode também conduzir esse carro, mas conduz bacana. mesmo na rua. Na rua normal. É. Pô, bacana. Então é... Bom, aí você quis ser piloto de avião. Aí com 17 anos você começou a fazer já... Hora de voo. Tá, você pode com 17, mas você tem que fazer todo o estudo lá. Sim, todo você tem o curso brevet, teórico, né? você faz o curso teórico, passa pelas provas, aprovou, você vai pro curso prático. Aí com 17 anos, você junto com o seu instrutor, você já pode começar a fazer. E aí você as suas começou primeiras já horas com de voo. 17 anos E comecei voar? com 17 anos, comecei a voar, comecei a fazer minhas primeiras horas. Então você começou a voar antes de dirigir mesmo. Antes de dirigir, antes de que eu ter, assim, não tirei a carteira de piloto antes de tirar a carteira de motorista, né? Porque são 40 horas de voo. Eu venho de uma família pobre assim, né? Classe média baixa, que graças a Deus hoje tá bem, tá tudo muito bem, graças a Deus. Mas eu não tinha a realidade, por exemplo, meus colegas alunos faziam lá 10, 15 horas por mês de voo. E você tem que fazer 40 horas para tirar o primeiro brevet, que é o brevet de piloto privado. Eu fazia 1 hora por mês, que era que meu pai dava conta de pagar. É caríssimo, né, velho? Muito caro, muito caro. Para a realidade da minha família era algo muito difícil. Então o que o pessoal fez em 2, 3 meses, eu fiz em anos para conseguir terminar. Então foi uma jornada longa, difícil, de muito esforço, muito sacrifício, principalmente dos meus Nossa, pais. a sua hora de voo devia ser o momento mais alegre do mês, né? Nossa! Cara? Amanhã vou fazer o minha... Vou fazer a hora de voo. Era incrível, era contar os minutos ali para poder voar. E eu passei a fazer conta tudo em hora de voo, né? Ah, não, eu não vou aqui comprar isso aqui, eu não vou no shopping, eu não vou no cinema, porque isso aqui dá meia hora de voo. Isso aqui dá 1/3 de hora de voo. Nossa. Eu parecia um drogado, né? Que calcula tudo em droga, né? Ah, que cheira o dinheiro da família. Eu voava Tudo o dinheiro em da hora de família. voo. Tudo em hora de voo. Mas tive muito apoio da minha E família. conseguiu, muita aí você disciplina. formou... Consegui, fui para Belo Horizonte, sou de Vitória, né? Fui para Belo Horizonte, fiz a faculdade de Ciências Aeronáuticas, que é um curso superior um pouco mais completo do que a pilotagem em si, pega toda a parte de estrutura aeroportuária, direito aeronáutico, enfim, é algo um pouco mais complexo e que inclui a parte de voo em si. Então, terminei a faculdade de Ciências Aeronáuticas, Olha, que tirei minhas bacana. carteiras. Lá né, em de Belo piloto. Horizonte? Lá em Belo Tem esse Horizonte. curso lá? Isso, tem em alguns outros estados, né? Começou na PUC no Rio Grande do Sul, hoje tem em alguns outros estados. Enfim, terminei, brevetei, tirei minhas carteiras, mas aí acabei caminhando para a área de segurança de voo, dentro da TAM, né? Comecei fazendo no check-in enquanto estava fazendo minhas horas de voo, e comecei a ter muito resultado, comecei a crescer na TAM, depois a American Airlines me chamou, depois a TAM me chamou de volta. Mas você chegou a pilotar avião de Comercial, carreira? não. Comercial não. Comercial, não. Só privados? Só aviões. privado. O máximo que eu voei foi bimotor Cênica 2, foi o máximo que eu cheguei a voar. Mas veio por uma decisão, aí não tanto de carreira, mas de valores. Eu tenho a minha hierarquia, Rafa, muito bem definida do que é mais importante para mim. E dentro da minha hierarquia de valores é Deus, família e trabalho. Nessa ordem.
E eu cheguei a fazer o processo seletivo da Azul. Quando eu me inscrevi para fazer o processo seletivo, eu tinha acabado de checar o piloto comercial, que era a carteira necessária. Eu fui para lá fazer o processo e nesse meio período, entre eu me inscrever e eu ir fazer a reunião presencial, fazer a entrevista, eles colocaram mais uma exigência chamada Jet Training, que é o simulador de jato, e eu não tinha. Então eu cheguei lá, fiz o processo, inglês, tudo ótimo, falei, olha, Ricardo, você está sem o Jet Training, faz o seguinte, volta, faz o Jet Training e volta daqui a 6 meses, que a gente está abrindo o processo seletivo toda hora, a Azul estava começando naquela época, e aí você entra e tá tudo certo. E nesse meio tempo eu vi como é que era a rotina um pouco mais de perto, como é que seria a minha escala. Eu teria que mudar para São Paulo, minha esposa já trabalhando em Brasília num cenário muito bom que não daria para sair. Eu falei, poxa, eu vou ter muito pouco tempo em casa. Eu não vou ter tempo para família, eu não vou ter tempo para filho. E família vem antes de trabalho. Nesse momento eu tomei a decisão de falei, pô, não vou seguir a carreira de piloto. Nesse momento eu tomei a decisão depois de uma vida de dedicação para chegar e ter o piloto comercial, foram quase 8 anos para conseguir checar tudo, conseguir fazer todas as horas de voo. Fui para os Estados Unidos, trabalhei descarregando caminhão na neve, juntei cada centavo que eu consegui. Você viu, eu passei 6 meses nos Estados Unidos trabalhando, juntando dinheiro. Eu comprei uma calça jeans usada e uma camisa de frio, porque Boston no inverno é porrada. É pesado demais. É pesado. Foi isso que eu gastei. Todo o tempo que eu fiquei lá comigo. Incrível. Voltei com todo o dinheiro no bolso para quê? Para fazer hora de voo. Todo o dinheiro em hora de voo. Para ajudar meus pais aí pra gente fechar a formação. E aí foi uma decisão muito difícil. Poxa, como é que eu abro mão de ser piloto de avião? Mas tomei essa decisão. Falei, bom, vou abrir, o Fabiano estava falando, né, durante a gravação do outro episódio. Agora o piloto do nosso jato. Vamos ter nosso próprio jato aí um dia, se Deus quiser. Você se arrepende dessa decisão? Não, de forma alguma. Né, hoje eu tenho um filho de 8 anos, eu sou um pai presente, que tô com ele, que toco o rock, que brinco, que vejo ele crescer. E eu vi amigos que tinham pais pilotos falando, poxa, meu pai perdeu muita festa de aniversário. Meu pai, as festinhas da escola, de dia dos pais, nunca ia. E eu ouvi muito isso de amigos meus. Eu falei, eu não quero isso pro meu filho. Eu amo voar, adoro voar. Mas meu filho vem primeiro, minha esposa vem primeiro. Então essa é a ordem. Eu até arrepio, cara. Que lindo. Parabéns por essa decisão. Não é uma decisão certamente fácil, é uma decisão difícil. Eu tenho um amigo, um grande amigo meu, que é piloto de avião. E hoje, na verdade, ele foi piloto da Azul, inclusive. Piloto da Azul. Depois, olha só que engraçada a história dele. Rodrigão, é uma figura. Também passou a vida desejando ser piloto, né? A vida dele. Acho que o piloto tem isso, né? Você tem que querer. Piloto nasce piloto. Tanto é que ele falava no começo, Rafa, eu tô voando aqui. Cara, nem acredito que eu tô sendo pago para fazer isso. É isso aí, é isso aí. E aí teve uma época que a gente tava conversando e ele assim, pô, Rafa, tô aqui, talvez eu vou voar numa linhas aéreas no Vietnã. O que você acha? E eu tinha ido de bicicleta pro Vietnã. Né? Eu falei, cara, eu adorei o Vietnã. O Vietnã é lindo, país incrível, as pessoas simpáticas, cara, bacana demais. Aí eu falei, pô, se fosse eu iria, mas você decide o que você quer fazer da sua vida. E ele foi. Só que aí veio pandemia. Ele foi trabalhar para uma empresa que tinha sido recém-fundada, ela chamava Bamboo Airlines. Nossa. Bamboo Airlines. É engraçado, né, velho? Balança, mas não cai, né? Igual o bambu balança, mas não cai, de repente. Pelo menos tem essa. Pô, mas ele foi, aí veio pandemia, o cara ficou preso no Vietnã, a família voltou, putz, foi um caos. Aí agora ele tá no Dubai. Agora tá lá no Dubai, nem na Emirates, não. É uma, acho que pertence à Emirates. Então, é boa também. É um mercado ainda relativamente carente. Ainda falta piloto no mercado. Né? É um mercado que cresceu muito nos últimos anos. A gente vê cenários aí, às vezes a passagem de avião é mais barato que a de ônibus. Em alguns cenários a gente vê. Aqui na Europa, demais. Então, suga muito profissional. Cara, eu tava te falando, né? O pessoal aqui viajou pro Porto e tal. Hoje na Ryanair, sabe por quanto você compra uma viagem daqui pro Porto? R$9,90. Que isso? Euros, velho. Entra aí que você graça. vai ver. R$9,90. Como é que vive? Não sei. Como é que essa conta fecha? Cara, eu já fui fazer... Sabe onde é que fecha? Fecha na carga. A conta fecha na carga, não no passageiro. Não, é porque não tem jeito. Não, agora, a Ryanair também é um bazar chinês, né? Você chega lá dentro, primeiro que é um amarelo que você entra assim, seu olho tá... assusta, que é um amarelo assim, parece que tá com uma pilha ligada. E depois que lá dentro eles vendem raspadinha. Vendem mesmo, raspadinha, raspadinha Ryanair, pra não sei o quê. Não, então é isso, cara. Não, é muito barato, realmente é muito barato. E eu também, você tá me trazendo essa notícia aí que eles ganham dinheiro, então fecha a conta na carga, cara, eu vou acreditar. Por que não? Porque não tem mesmo, não é possível. Eu peguei essa informação quando eu cuidava da segurança da TAM ainda, na época
em Brasília, né? Eu coordenava o departamento de segurança. E aí conversava com muita gente ali e o pessoal da logística da carga comentando com isso. Falou, olha, o voo Brasília-Miami de passageiro, ele não se paga. Nossa. A conta fecha na carga. E olha que no Brasil aí, nem é tão de graça assim. No sim, Brasil não, é ainda, passagem cara. E mesmo assim, a conta fecha, aí tinha transporte de peixe, né, de pescados, etc. Containers e mais containers ali de baixo. E ainda mais hoje, que você vem com essa política de ter que pagar a bagagem, que o Brasil demorou a adotar isso, isso naturalmente acaba forçando para abrir mais espaço para carga. Né? Não é que a empresa aérea vai ganhar muito dinheiro vendendo ali a bagagem. Vendendo a sua malinha, não. Não é ali que ela vai ganhar dinheiro, só que você força o pessoal a andar mais com bagagem de mão. Andou com mais bagagem de mão, abre espaço para carga onde ela ganha dinheiro. Essa é a logística. E aí, quem quiser mais... Cara, vamos terminar o podcast aqui agora, velho. Tá resolvido. Já fechou a conta, né? Porra, top. Bom, beleza. Cara, aí, tamo aí, você tá na sua vida... Foi ser piloto, aí desistiu de ser piloto comercial, digamos assim, né? Deu umas voltas lá e tal. E aí você começa, então, a falar de liderança. Onde que entrou isso na sua vida? Assim? Como é que foi essa virada, né? Rapaz, eu tava... Ainda na TAM, eu cresci muito rápido na TAM em termos de ser promovido, né? Fui promovido várias vezes, depois a American Airlines me chamou, depois eu retornei. E por que isso aconteceu? Porque eu comecei a ler sobre liderança, comecei a estudar, tem um autor particularmente que eu gosto muito, que é o John Maxwell. Eu já li também. Comecei a estudar John Maxwell e comecei a colocar isso em prática. E aí cheguei para a gerência da TAM, eu tive uma gerência muito apoiadora, que era a Eline e o Andrei, que são incríveis. A Eline, inclusive, hoje é gerente da base aqui de Portugal, da Espanha, da Azul. E eles abriram todo esse espaço para mim, para eu ensinar liderança. Isso começou a dar muito resultado. Eu falei, caramba, funciona esse negócio. E eu comecei a crescer muito profissionalmente. Só que de TAM, a Embaixada Americana me convidou para trabalhar, então fui para a Embaixada Americana, lá dei treinamentos também, mas aí cuidando da parte consular, de combate à fraude, eu cuidava ali da parte de combate à fraude a vistos para os Estados Unidos, documentação falsa. Olha que interessante. Porque na TAM eu assumi a parte de segurança, então eu desenvolvi esse know-how. E depois de um tempo eu saí, fui para uma empresa, fui ser diretor de uma empresa de material hospitalar, que eu sou diretor até hoje. Mas confesso, Rafa, que chegou um momento que eu falei assim, poxa, legal, ok, já ganhando um dinheiro bacana, já num certo conforto, eu falei, mas não é isso. Eu decidi que eu não vou ser piloto, mas vou ser o quê? O que que brilha meu olho? E quando eu estava lá na Metrópole Hospitalar, surgiu uma oportunidade de a gente patrocinar um coffee break para uma sociedade de hotelaria hospitalar que estava surgindo, sendo fundada. Eu fui nesse coffee break, eu cheguei para presidente e falei para Raquel, presidente dessa sociedade, falei, Raquel, quer uma palestra de liderança? Eu já estudava liderança. Para a diretoria, ela falou, poxa, Ricardo, ia ser incrível. Falei, beleza. Montei uma palestra lá da minha cabeça, do jeito que dava, e fiz essa palestra. A vice-presidente nessa época chegou para mim e falou, poxa, Ricardo, eu já assisti muita palestra de liderança, mas você tem um jeito de explicar muito prático, muito de operacionalizar a coisa, não muito teórica. Gostei demais da sua palestra. Isso ficou na minha cabeça. Passaram quase 2 anos e eu estava ouvindo um podcast do Flávio Augusto, podcast Geração de Valor, e ele fala assim, se você não sabe onde você quer chegar, você está perdido. E aquilo, por mais óbvio que essa frase seja, isso caiu na minha cabeça assim como uma bomba, sabe? Eu falei, pois é, cara, eu não quero simplesmente ser um executivo. Eu sei que eu não vou ser piloto, mas eu não quero ser só um executivo de empresa. Onde é que eu quero chegar? E aí veio a frase do pessoal lá da Sociedade de Hotelaria Hospitalar falando, poxa, a sua palestra de liderança ela é muito prática, ela faz muito sentido. Eu falei, tá aí, eu vou profissionalizar esse negócio. E aí eu fiz MBA em Gestão de Pessoas pela FGV, aí fui fazer formação de palestrante, fui fazer a formação com o John Maxwell nos Estados Unidos, na metodologia de liderança dele, de palestra dele. Então eu fui profissionalizar esse processo. E a partir daí eu comecei a ensinar a liderança. E aí eu fiquei apaixonado pelo resultado que aquilo gerava, a transformação que gerava nas empresas e a satisfação que aquilo me dava. De ver uma empresa às vezes que está com um clima ruim, com um desempenho ruim, e você vem, traz a técnica de liderança, o clima muda, o resultado muda, a empresa prospera, o resultado chega, eu falei, poxa, tá aqui. Tá aqui a missão de vida, formar essa turma. Porque uma vez que você impacta um líder, você está impactando todo... Eu não diria nem só aquelas pessoas, você está impactando o ecossistema familiar de cada pessoa que está ali debaixo daquela liderança, né? Perfeito, porque quando a gente entende que liderança é influência, as pessoas confundem liderança com cargo, com gestão, com posição. Eu ia te perguntar isso, né? O que é liderança? Liderança, no final das contas, é influência. Só isso. E todo mundo tem influência.
Sobre alguém, né? Hoje, o jeito que eu dei bom dia lá pro rapaz da recepção no café do hotel antes de vir pra cá, influencia o dia dele. O jeito que eu falo com meu filho, com a minha esposa, faz diferença. Com o porteiro lá do meu condomínio, faz diferença. Todo mundo tem influência. Então, todo mundo exerce, em algum nível, liderança. Então, quando eu entendo isso, entendo esse jogo da influência, eu começo a entender que liderança é para minha família, liderança é para os meus colegas, liderança é para os meus pares, para os meus subordinados, óbvio, que é onde normalmente as pessoas se preocupam, com a minha equipe, produção de resultado, mas também com os meus sócios, com o meu chefe, se você é um CLTista, né, se você está numa empresa contratado, seu chefe, você influenciar seu chefe, também é liderança. Então, liderança permeia, né, cara? tudo. É uma visão diferente, assim. Agora, me conta aqui, cara, você acha que todo mundo pode ser um bom líder? Ou você acha que algumas pessoas meio que já nasceram sendo melhores líderes que outras? Liderança está disponível para todo mundo, né? Mas nem todo mundo quer pagar o preço. Esse é o ponto. Liderança é uma competência. E como competência, ela pode ser desenvolvida. Lógico, você pega uma pessoa, por exemplo, uma criança que ela é mais comunicativa, que ela já tem uma atitude mais forte, que ela é mais extrovertida, naturalmente ela tende a desenvolver mais rápido e com mais facilidade a liderança. Quer dizer que ela nasceu com o dom da liderança? Não, ela nasceu uma pessoa um pouco mais para fora, isso facilita. Mas nós temos grandes líderes que são introvertidos. Eu, por exemplo, sou introvertido. Eu aprendi a me comunicar, mas eu não sou um cara, por exemplo, como o Fabiano, que chega, onde ele chega, ele contagia todo mundo. Eu sou o cara um pouco mais reservado, um pouco mais introvertido, mas que as pessoas chegam em mim porque sentem confiança, contam às vezes a vida inteira, então depositam confiança para receber um conselho, receber um direcionamento, receber uma mentoria. E eu sou introvertido. Você vê, eu estudei na mesma escola da 5ª série ao 3º ano, no Salesiano, lá em Vitória. No 2º ano perguntaram se eu era novato. Nossa. E eu estava lá desde a 5ª série. Você vê como é que eu era e te marcou, porque até hoje você fala isso. Eu lembro disso, né? Lembra disso. Você vê como é que eu era na minha, tranquilão. E ainda assim desenvolvi a competência. Então, se eu desenvolvi, qualquer pessoa pode desenvolver. Agora, tem que estar disposto a pagar o preço. Porque liderança não é sobre mim. Que preço é esse? Que preço é esse que se paga para ser líder? Ou seja, o que você tem que desenvolver para ser um bom líder? A principal consciência que a gente precisa desenvolver é que liderança é sobre os outros, não é sobre mim. E as pessoas ainda estão achando que liderança é um pódio, é um lugar de glamour, é um holofote, é um pedestal, onde todos estão te servindo, porque agora você é o diretor, você é o CEO da empresa, você é o líder do negócio. E não é essa a realidade. Quanto mais você sobe nas organizações, maior o seu nível de sacrifício. Quanto mais você sobe enquanto líder, maior o preço que você tem a pagar. Quanto mais você sobe, mais impacto tem suas decisões e, como consequência, o peso de responsabilidade é maior. Então, todo mundo está disposto a pagar esse preço? Não, não está. Quando a gente olha para os grandes líderes da humanidade, quando a gente pensa em nomes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Jesus, quando a gente pensa nesses grandes ícones da influência mundial que já morreram, mas continuam influenciando até hoje, a gente olha um nível de sacrifício de entrega muito alto. Inclusive com a própria vida. Com a própria vida. Martin Luther King pagou com a própria vida, foi assassinado. Jesus foi assassinado numa cruz, que era a morte mais terrível da época. Ou seja, o grau de entrega era muito alto. Muito alto. Então é essa a realidade. Então não ache que, eu sou o líder da empresa, poxa, todo mundo que vem até mim, negativo. Você é o que vai servir mais, você é o que vai entregar mais, você é o que vai cuidar mais. A gente como empresário, por exemplo, quem é o último que a gente paga? É a gente. Você mesmo. Primeiro você paga a folha. Quando se sobra... Se sobrar, tem pra você. Mas primeiro as contas. Primeiro a folha de pagamento. Depois eu. Claro. Então, ou seja, você se coloca sempre na posição de servo. De ajudar as pessoas, de agregar valor na vida das pessoas. Então, a verdadeira medida da liderança, se você quer saber se você é um bom líder ou não, é quem está tendo sucesso por sua causa. Quem você treinou, quem você desenvolveu, a quem você serviu e a vida dessa pessoa melhorou, subiu. Essa é a medida se você é um bom líder ou não. Então você influencia a pessoa. Eu costumo dizer que o sucesso do líder ele é sempre uma consequência, nunca uma causa. Se eu tenho meu sucesso como causa, o que eu vou fazer? Eu vou descer o chicote, eu vou arrancar até a última gota de sangue, eu vou explorar essas pessoas, eu vou manipular essas pessoas para que eu ganhe, para que eu tenha sucesso, para que eu chegue no objetivo que eu quero. Agora, se eu tenho sucesso como consequência, e esse deve ser o coração do líder, eu vou servir essas pessoas, eu vou treinar, eu vou agregar valor, eu vou desenvolver essas pessoas, elas vão crescer. E quando elas crescerem, elas vão ter um bom desempenho. E elas tendo um bom desempenho, eu ganho como líder. Como líder, a gente vai ter que tomar uma decisão. Se eu vou querer usar as pessoas para chegar num resultado, para chegar numa meta, ou se eu vou usar essa meta
para servir pessoas e desenvolver pessoas. Pode parecer uma questão simplesmente, né, semântica, de jogo de palavras, mas não é. No fundo, as pessoas sentem quem está interessado nela ou quem está interessado em algo que elas podem dar. Você conversava com o Fabiano no outro podcast sobre networking, né, sobre gerar relacionamento de verdade, sobre doar primeiro. Liderança tem tudo a ver com isso. Quando eu vou para um ambiente de networking, eu estou exercendo o quê? Liderança. Eu estou exercendo influência. Mas qual foi seu coração ao ir nesse ambiente? Você foi lá para dar? A gente fala, né, sobre ser interessante, mas eu gosto muito da ideia de ser interessado e não interesseiro. Ou seja, eu estou aqui conversando, poxa, com o Rafael. Poxa, eu quero conhecer quem é o Rafael de verdade. Eu quero ver se eu posso agregar valor na sua vida de verdade, de alguma forma. E se lá na frente surgir algum negócio, ótimo. Se não, tá tudo bem, ganhei um amigo. Poxa, isso super valeu a pena. Então, quando você vai plantando essas sementes de agregar valor, de servir pessoas, de ser interessado de verdade nas pessoas, essas sementes, naturalmente, elas crescem. E uma hora isso volta. Não necessariamente por aquela pessoa, mas você começa a ser percebido no mercado como um cara de verdade, que realmente quer fazer a diferença. Para mim, essa é a liderança de verdade. Cara, top, maravilha, parabéns aí. Acho, cara, tem muita coisa que eu já queria te perguntar, que você vai falando e eu vou pensando e tal, mas tem uma coisa que você falou lá na sua palestra que me tocou também, que é o líder. Eu vou parafrasear aqui, que eu não lembro exatamente o que as palavras que você usou, mas eu entendi assim, que é o líder, ele assume a responsabilidade sozinho, ou a culpa de alguma coisa, mas o crédito ele partilha entre as pessoas. Ou seja, a glória é de todos, do time. Perfeito. Mas a culpa é dele. Exato. Pode falar. Não, é isso aí. Eu queria que você comentasse sobre isso e o que você tinha falado sobre isso, que eu achei que aquilo foi bastante impactante. Para usar a frase do jeito que eu botei lá pro pessoal ontem, acostume-se a assumir a culpa e dar o crédito. Deu tudo errado, a culpa é minha. Deu tudo certo, o mérito é da equipe. É esse o cenário. E como eu vinha falando, liderança não é um lugar de glória, né? Ou seja, era exatamente o oposto disso. E é essa a realidade. A gente vive uma geração hoje muito pouco autorresponsável. Que é sempre alguém para botar a culpa, sempre alguém para empurrar. Ah, não deu certo porque fulano, não deu certo porque o governo, não deu certo porque o sistema, não deu certo. Sempre tem alguém para botar a culpa. Isso não cabe na liderança. O problema tem que parar no líder. Quando a bucha, né, o problema chega no líder, não tem para quem passar, não tem para quem passar essa bola. A responsabilidade é sua. Você tem que assumir aquilo ali, cara. Aquilo é seu. Porque minha equipe é ruim. Quem contratou? Quem treinou? Se já chegou o momento de demitir, por que você não demitiu ainda? Não tem para quem passar a responsabilidade. No final das contas, a bucha é sua. Então, deu errado, a culpa é minha. Assume, né? Assume, a bucha é sua, não dá para ficar chorando. Ah, porque essa geração mais nova agora é muito mimizenta. Tá, e você vai fazer o quê? Vai fechar as portas? Se vira, cria um plano de treinamento, desenvolvimento de cultura para capacitar esse pessoal para trazer eles dentro da cultura da sua empresa. Inclusive, as duas únicas coisas que você não pode delegar no seu negócio é visão e cultura. Todo o resto você pode delegar, gerar um processo de delegar, de desenvolvimento. Ok, perfeito. E faça isso. Saia do operacional para que você tenha visão estratégica. Agora, visão e cultura, não abra mão. Porque senão seu negócio vai para uma direção que não é a direção que você quer. Cabe ao líder traçar isso. Então, essa lógica de autorresponsabilidade, ela é muito necessária. E se você não é modelo disso dentro da sua empresa, não espere que a sua equipe tenha autorresponsabilidade. Que aí você não aguenta passar isso, né, cara? Se você não assume assume para você a responsabilidade, talvez você não seja a pessoa para estar ali naquela posição, né? Porque a posição que paga mais, a posição que desenvolve mais, a posição... Cara, é a posição de maior responsabilidade, né? É a posição que vai ter mais glórias também e a posição que vai ter mais... pancada. Mais pancada não também. Tem jeito. O técnico de futebol. Pô, o time ganhou, parabéns a todos. O time perdeu, pô, eu assumo a culpa aqui. Quem é o primeiro a rodar quando o time tá indo mal? Cara, não é o jogador. É o técnico. É o técnico. A pressão tá em cima do técnico. E pegando o exemplo mister aqui em Portugal é o mister. Olha aí. Legal, pegando aí para o exemplo do futebol, do esporte que você colocou, e o esporte é um lugar muito legal para a gente ver liderança, porque acho que talvez o esporte seja o lugar que a gente veja o resultado chegando mais rápido. A mudança do técnico, a mudança do capitão do time ali, numa atitude dentro do time, o resultado chega dentro daquela partida ainda. E é incrível, porque você vê que aí é mental mesmo, né? Exatamente. Porque nada que aquele técnico trouxe de técnico, de parte técnica pode ter mudado tão rapidamente o time. Às vezes é uma coisa,
um gatilho mental, o cara mudou Não, o time. ali no intervalo de um tempo pro outro, às vezes um choque de realidade que o técnico, o capitão dá no time, o pessoal vem pro jogo com outra energia, com outra mentalidade e vira aquele jogo. Pois é. Então isso é muito legal. Tem um filme, eu não vou lembrar o nome do filme, mas é com o Keanu Reeves, que ele faz um quarterback, né, um capitão lá do futebol americano. Futebol americano. E o time entra em greve e esse time reserva aí assume. E o Keanu Reeves é o capitão desse time. E tem uma frase que me marcou muito nesse filme, que eu não esqueço dessa cena, que o técnico do time chega pro principal e fala: na hora da crise, na hora da decisão, o líder sempre quer a bola. Na hora que o bicho pega, Mesmo, velho. manda pra cá. Ah, porque tá dando uma confusão, tá em crise, todo mundo vai olhar pro líder nessa hora. E ele tem que falar: não, joga no meu peito, que aqui eu resolvo. Isso é, cara, é total. É isso, essa a né? realidade. Na hora da crise, na hora da emergência, no avião, todo mundo vai olhar pro comandante. Comandante, e agora? Todo mundo vai olhar pra ele. Então, se você quer saber se você é o líder da sua equipe, líder do seu negócio, na hora que o pau quebra, é pra você que todo mundo corre? É pra você que todo mundo olha e fala: cara, como é que nós vamos sair daqui? Ô, velho, falar É nisso isso. de olhar pro capitão, no comandante do avião. Aí eu ouvi o Fabiano, essa pra você também. Cara, eu não tenho esse medo, particularmente medo de viajar de avião. Aliás, é engraçado, né? Desde que eu tenho família, eu sou casado já há 17 anos, tenho 2 filhas, né? Quando eu tô viajando com elas, com a minha esposa e com as minhas filhas, cara, eu não tenho medo nenhum. Porque se cair, caiu todo mundo, tá tudo certo. E às vezes eu tenho medo quando eu tô sozinho. Porque, cara, putz, se cair, velho, minhas filhas, não quero que minhas filhas fiquem sem pai. E aí eu sei que elas iriam sofrer muito pelo sofrimento, não pela minha morte. Cara, enfim, tô vivendo minha vida, tá tudo tranquilo. Mas quando acontece alguma coisa, assim como eu não tenho acesso ao comandante do avião, não tem, né? Nós não temos. Mas eu olho lá pra aeromoça, para as agentes de bordo. Cara, se elas estão tranquilas, velho. Tá tudo certo. Porra, tranquilo. Agora, se as mulheres desesperam, aí, epa, não, então não. Mas se eu olho, eu tava balançando, eu olho, as mulheres estão lá, tá fazendo unha lá atrás, tá, cara, É um excelente indicador. tranquilo, velho, vai acontecer E nada. você falou do balanço aí, né? Pra tranquilizar a turma e a audiência. Gente, turbulência não derruba avião. Pode ficar tranquilo. O Fabiano tá falando que é mentira aqui do lado. Não derruba. Pra vocês terem ideia, um 777, um Boeing 777, a asa dele consegue fazer uma oscilação de 14 metros. Ela enverga 7 metros pra cima, 7 metros pra baixo. Você E não, bate asa, ela literalmente. bate asa e não quebra. Ela é Nossa, flexível nesse tanto justamente pra não quebrar. Então você pode pegar a turbulência severa que for, ele vai bater asa, ele vai balançar, ele vai chacoalhar, pode até quebrar coisa da estrutura interna ali, que é ali, né? Coisa de bagagem, Sim, mas aquilo ali não sim. define a segurança do avião. Coisa da decoração interna ali do avião. Mas não vai cair. O que cai? Rapaz, o que derruba avião é o que a gente chama na aviação de fatores contribuintes. Nunca é Uma coisa né? só. Pois é. Então, quando a gente vai olhar um acidente aeronáutico, a gente sempre vai olhar fatores externos, fatores emocionais, fatores internos, tem uma série, fatores mecânicos. A gente sempre vai olhar uma série Sim, sempre de tem itens. como. Nunca é uma coisa só. Por exemplo, teve um caso de um acidente aeronáutico de uma aeronave que caiu no interior dos Estados Unidos. Foram pousar, a luz de trem de pouso não acendeu. Né? Quando você abaixa o trem de pouso, aparece Sim. uma luzinha verde para cada rodinha. Não acendeu uma terceira. Então eles se afastaram e ficaram fazendo órbita para descobrir o que era. Poxa, já temos uma falha mecânica. Rodaram. Nessa de ficar procurando, o comandante ou o copiloto esbarrou no manche, desativou o piloto automático. E esse avião estava de noite, era um voo noturno. Esse avião foi descendo muito lentamente até que bateu no chão. Opa, temos então um problema ergométrico. Né? A cadeira ficava numa posição que nessa hora não ficou fácil de perceber que a altitude estava baixando. Terceiro, não existia um alarme para isso, que hoje já existe. Né? Toda vez que você tem um acidente aeronáutico, implementado uma correção. Existe uma falta também de processo, e aí na parte dos pilotos. Hoje, se você tem alguém cuidando de uma emergência, sempre tem que ter alguém voando no avião. Um está cuidando da emergência, o outro está voando no avião. Então não existe mais os dois ficarem em cima daquele processo. Ou seja, isso foi um acidente antigo, mas por causa de uma besteira, o avião caiu. Ou seja, caiu por quê? Por causa de uma lampadinha queimada? Porque no final das contas, o trem de pouso tinha baixado. O problema foi que a luzinha queimou. A lâmpada queimou. Nossa. Então você olha, o que fez o avião cair? A lampadinha queimada. Não é a lampadinha queimada. Tem uma série de fatores. Teve um acidente aeronáutico que eu estudei, né? Eu fiz a formação de elemento credenciado de segurança de voo, que é uma formação à parte,
que o piloto estava num nível de estresse muito grande, estava numa crise financeira, estava morando com a sogra por causa disso, em depressão, dormindo mal, o nível de atenção em voo caindo. Ou seja, teve uma falha mecânica? Teve, mas não era algo difícil de resolver. Só que ele estava num estado emocional abalado e isso prejudicou a capacidade de julgamento dele. Então, é uma série de fatores que se somam. Mas você olha, qual foi a última vez que a gente teve um acidente de grande porte, por exemplo, no Brasil? Pô, tem mais de década. Então, os processos são bem fechados. Teve aquela da Chapecoense, né, que você trouxe, não sei o quê. Tem alguns com aviões menores, particulares, sim, né? Que acontece, exato, essas coisas. Mas os de grande porte das linhas regulares, né? Quando você pensa em Latam, Gol, Azul, tem muito tempo. Uns 10 anos aquele. Tem mais de 10 anos o último da Latam, né? Da TAM, né? Que era TAM. Fabiana, aqui, vamos mudar de assunto. Já tá tremendo. Não, mas, aqui cara, você trouxe uma história também muito interessante que eu queria que você contasse ela aqui hoje para nós aqui também. Desse seu momento, que você literalmente derrubou o avião, mas antes dessa, aquela que você estava voando num avião, que você falou que é de tecido, né? Basicamente de pano, basicamente, em que você pegou uma cúmulo nimbus. Na minha faculdade eu estudei, eu tive uma cadeira lá de meteorologia também, eu lembrava um pouquinho dos termos assim, né? Das diferentes nuvens. Mas conta um pouquinho para nós dessa história, que por acaso é uma história muito boa. Como é que você atravessou esse problema? Como é que você desceu o avião? E a sua interação com o seu instrutor lá, né? Essa é boa. Esse foi um desafio, uma cena muito marcante do período de formação. Ainda estava na fase do piloto privado, ainda voava com o meu instrutor. E a gente decolou lá de Vila Velha, onde fiz a minha formação no Aeroclube de João Monteiro, para o sul do Espírito Santo, onde fica a cidade de Guarapari. Ali, quem conhece a região Passei sabe. Férias lá, né? Você sabe que Espírito Santo é a Praia do Mineiro. Praia do Mineiro, né? Guarapari é a Praia do Mineiro. E a gente fez ali as manobras para um lado para o outro e retornamos. A gente estava retornando para o Aeroclube. E nessa hora vem essa nuvem que você comentou, que é a cumulonimbus. A cumulonimbus é a nuvem de tempestade. Né? Deu raio, deu trovão, é uma CB. Mas vocês não sabiam que iam ter, assim, quando vocês subiram para fazer o treino? Já não anunciavam? Ela estava distante, a gente tinha um treino rápido, curto. Vai dar. Vai dar, exatamente. Só que aí fizemos esse exercício, a nuvem começou a chegar um pouco mais. Aí falou, cara, vamos voltar. A gente voltando, a nuvem começou a engolir a gente. Então chegou um pouco mais rápido do que a gente imaginava e a gente precisou descer. A altitude mínima de segurança é 1.000 pés. E aí Marquinhos, meu instrutor, falou, Ricardo, desce. Você não pode perder o contato visual com o solo, porque o que acontece? Vocês estavam dentro da nuvem? A gente foi engolido pela nuvem. E aí não vê nada. Não vê nada, perde completamente o contato visual. Um avião que tem instrumento, né, para voo guardado, que a gente chama voo por instrumento, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum voar guardado, voar dentro de nuvem. Não dentro de CB. Uhum. Porque CB nem avião comercial entra. No radar meteorológico, de quem tem, lógico, os aviões grandes, você vê lá uma célula vermelha, que tem alto índice de turbulência, o avião comercial, ele desvia, ele não passa. Por quê? Porque vai balançar muito. Ah, Ricardo, mas não derruba avião, turbulência não derruba. Tudo bem, não derruba, mas vai detonar a galera ali dentro, porque sacode, vai balançar, um desconforto, daqui a pouco a gente vomitando, vira aquele PT. Não, é um caos. Não. Então você desvia. E eu com o aerobueiro, que é um aviãozinho micro de 2 lugares, revestido de tecido, muito leve, e voando dentro desse cenário. Então jamais ficar dentro de uma nuvem. Você treinava com esse avião? Treinava com esse. O avião, ele é de tecido mesmo, tecido aeronáutico assim e tal. Exato. Deve ser levíssimo. Muito leve, muito leve. Um avião, né, muito simples, um motorzinho de 115 HP. Então você imaginar que um HB20 aí da Hyundai tem mais motor do que um aerobueiro. Um aviãozinho disso custa quanto? Só de curiosidade. Rapaz, eu não sei. Até porque hoje deve ser barato um negócio desse. Esse é um avião que ele era exclusivo para instrução, né? Ele nem tinha para venda. Você só achava ele dentro de Aeroclube. Só acha ele dentro de Aeroclube. E hoje praticamente nem acha mais, né? Eu voltei a Vitória não faz muito tempo. Aí falou, cara, pô, cadê os bueiros? Cadê os aerobueiros? Tava lá guardado, mas todos já fora de operação. Bom, mas enfim, aí você tava lá dentro da nuvem. Turbulência, aí começa a dar turbulência, Marquinhos fala pra mim, Ricardo, desce, você não pode perder o contato visual com o solo porque você não tem instrumento. E é impressionante, você tá dentro de uma nuvem, você perde a orientação absurdamente, do tipo, você pode sair completamente de lado, fora da nuvem, e você não percebeu que o avião virou. Nossa. Você desorienta completamente. Você não sente isso. É perigoso mesmo. Né? Você não sente isso dentro do avião. Então você pode subir, pode descer, pode bater numa montanha, como aconteceu no caso dos Mamonas Assassinas. Então ele fala, desce, porque você não pode perder o contato visual com o solo. Eu começo a descer, altitude mínima de segurança 1.000 pés.
Eu começo a voar 100 pés de altitude. Ou seja, era um voo 100 quase pés, rasante ali. 100 pés é o quê? 30 metros. Caramba, É um prédio. velho. É um prédio. 30 metros é um prédio. Nossa. E esses 100 pés, assim, né? É o que tava no altímetro na maior parte do tempo. Mas eu tô debaixo de uma CB. Então você imagina o tanto de turbulência. Eu não tava dentro, mas tava debaixo. As correntes de vento ali é muito forte. Então o avião balançando muito. Então esse 100 virava 80, 70, 100, 120. Eu Nossa. ficava ali sendo jogado por essa turbulência. Muita chuva, visibilidade péssima. E o Marquinhos fala, poxa, segue a areia da praia. A areia da praia não tem antena de celular, porque eu tava nesse nível de altitude, não tem prédio, você não vai bater. E eu fico ali fazendo zigue-zague em cima da areia da praia. Uma hora dessa não dá vontade de pousar na areia, não, velho? Não, você tá doido, cara. Eu só queria chegar no Aeroclube nesse dia. Não, pelo eu amor de também, Deus. Só a mas pista. porra. Não. Não, porque você pausa... É, mas eu tô viajando aqui, eu só tô pensando, cara, nossa, deve ser um Não, pedaço, você né? quer sair. E ali nessa hora, aí vem o treinamento de piloto, né? Você tá ali, mas é uma situação que você fica muito frio. É a hora de procedimento, protocolo, checklist. Segue, na hora da emergência, não é hora de pensar o que fazer, é hora de seguir o que você foi treinado pra fazer. Lógico que ali eu tava aprendendo, mas Marquinhos fala, desce. Sigo 100 pés de altitude. E vamos ali fazendo zigue-zague em cima da areia. Mas aí passa um tempo, eu saio debaixo da CB, saio debaixo da chuva e aí a visibilidade volta. Eu vejo Vila Velha, Vitória lá na frente, volto para 1.000 pés, que é a altitude mínima de segurança, e começo a me aproximar para pouso. E aí é a hora que eu sempre brinco, né, na palestra, que o pouso nada mais é do que uma queda controlada. O avião está caindo, mas está caindo sob controle, porque você está com o motor reduzido. Então você perde potência e ele começa a despencar. Só que você está com o motor na mão. Se você precisar, você volta com ele e você volta a ter sustentação. Mas você vai caindo sob controle. Então eu começo a me aproximar. Eu falei, bom, situação adversa, turbulência, tem uma CB muito próxima, Marquinhos vai pousar o avião. E Marquinhos, nesse dia, estava super inspirado, ele mete a mão no meu ombro, segura aqui atrás. O Aerobueiro é um avião que você senta um na frente e outro atrás. Marquinhos atrás de mim, segura no meu ombro e fala, Ricardo, bota o avião no chão. Tá contigo, você vai dar conta. Pô, Marquinhos, turbulência... Não, você vai dar conta. E eu venho para esse procedimento, começo a me aproximar e começo a tomar pancada de ar muito forte de baixo para cima. O avião é de pano, muito leve. Nossa. E a CB, né, ela joga correntes de ar, e isso bate e vai reverberando próximo. E eu comecei a tomar pancada de ar de baixo para cima. Então o avião fica lá, pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo, tomando pancada. Principalmente um avião pequeno, né? Muito leve. Um avião maior, ele sente menos, porque ele é mais pesado. Então chega no meio da pista, eu falo, poxa, não tem mais pista, Marquinhos, vou arremeter. Ele fala, pô, tá contigo, bota o avião no chão. Eu dou motor, acelero, volto para os 1.000 pés e faço uma nova aproximação de pouso. Para fazer uma nova tentativa para ver se eu pego uma condição um pouco melhor, porque isso é muito volátil, muda muito rápido. E a CB começa a chegar, chuva voltando, turbulência voltando, e eu começo a descer, configura a aeronave para pouso. Marquinhos com a mão no meu ombro, Ricardo, bota o avião no chão em segurança. E muita pancada, você dá conta, você vai conseguir. E aí a gente vê essa liderança muito intensa do Marquinhos comigo nessa hora. Você vai dar conta, você tá treinado, você vai dar conta, você vai conseguir, confio em você tá pronto. E eu começo a chegar perto do pouso, a chuva caindo, muita turbulência. E eu aproximo, corto o motor e consigo pousar esse avião em segurança. Nossa. Com o Marquinhos agarrado comigo aqui. Eu sabia que ele não estava controlando o avião. Não tem essa, ele tá aqui, mas ele tá com a mão no manche ali. Não tava. Mão aqui no meu ombro. E ele me mostra o tanto de desafio que a gente vai enfrentar. E quanto que um líder precisa capacitar o seu time para o momento da turbulência. Mas uma coisa que é muito clara nessa experiência para mim é que Marquinhos não tá lá no solo falando, Ricardo, pousa aí. Não. Ele tá dentro do avião comigo. Né, se for para dar pau, a gente tá junto. Se for para quebrar, a gente quebra junto. Cara, Esse se é o um avião cai, ele morre os dois. Ele morre junto. Cara, eu te treinei. Eu sei que você tá pronto. Eu sei que você dá conta e eu confio tanto que eu tô aqui com a mão no seu ombro. Você vai segurar esse rojão. Você vai segurar essa bucha. E a liderança pede muito isso da gente. Porque o crescimento exponencial de uma empresa depende diretamente da formação de líderes. Porque se você não forma um time de alta performance capaz de enfrentar turbulências, vai ficar tudo dependendo de você. E aí, ou você tem controle, ou você tem crescimento. Você não pode ter os dois na sua empresa. Marquinhos, nessa hora que pega no meu ombro, ele abre mão do controle. Ele deixa o controle na minha mão. Te treinei, você tá pronto, controla. Bota o avião no chão de segurança. Vai lá. E às vezes a gente, como empresário, quer centralizar as decisões na gente. E você não vai crescer se você centralizar. Você precisa aprender, lógico, capacitar, desenvolver, treinar e no momento certo, falar, bota o avião no chão. Você tá pronto. Nossa. E aí você enfrenta o desafio. Ah, depois disso tudo são flores? Claro que não. Depois eu capotei o avião, né? Como eu contei na palestra. E aí eu já tava sozinho. Uma pane mecânica. Com o mesmo aviãozinho? Com o mesmo aviãozinho.
Uma pane mecânica somado, lembra, sempre são fatores contribuintes, somado a uma questão meteorológica. Eu pousei, o aerobueiro ele tem 2 rodas maiores na frente e uma menorzinha atrás. Então quando você está voando, você controla o leme, quando você está no solo, você controla a biquília, que é essa rodinha que fica atrás. Quando eu pousei, a biquília não encaixou. Eu tomei uma rajada de vento forte que me tirou da pista. Quando eu bati o pé no pedal para voltar, para acertar o avião, pedal solto, não funcionou. Lógico, faltou perícia, nessa hora eu devia ter acelerado e tirado o avião no chão, faltou competência técnica da minha pra você parte. voltar a voar? Exato, porque deu uma situação adversa, eu ainda estava em velocidade. Acelera e tira o avião no chão, volta pro ar e faz um novo procedimento. Esse teria sido certo. Então teve uma falha mecânica, um problema meteorológico e uma imperícia do piloto. Faltou competência da minha parte de tirar esse avião do chão. Então, o avião saiu da pista com esse vento, tinha chovido muito no dia anterior, então na lateral da pista a grama estava com muita lama, estava muito molhado. Então a roda da frente afundou e aí o avião virou. Capotou. Então capotei um avião, né? Mas, poxa, e aí? Tô diante agora de uma tragédia na minha organização, diante de uma tragédia no meu negócio. Vai fazer o quê? Vai ficar chorando? Não dá também, cara. O líder não tem pra quem passar a bola. Eu tô sozinho, em Linhares, interior do Espírito Santo, é um aeródromo, não é aeroporto, não tem estrutura de carro de bombeiro, não tem nada. Tem nada. É uma pista solta. E aí? Não tem pra quem passar a bola, não tem pra quem passar a bucha. E é a vida da liderança. Saí desse avião, procurei um posto de gasolina na estrada, achei um caminhão. Falei, cara, você tem uma corda aí pra me ajudar? Eu atolei com o avião ali no aeroporto, tem como dar... Pô, cara, claro, vamos lá. O cara foi Você não machucou nada? Não machuquei. Graças a Deus, o avião afundou a roda, virou. Ele não chegou a tombar totalmente, ele ficou com a hélice afundada na lama, mas ele não chegou a tombar. Então, cheque de emergência, cinto de segurança e tal, saí do avião, tava bem, tudo tranquilo. Desliga, tudo, tem todo o procedimento. Tava tudo bem. Cheguei lá, consegui esse caminhão, a gente laçou lá o rabo do avião, viramos ele de cabeça para cima, rebocamos. Olhei o avião, cheio de grama ali na entrada do motor, tirei tudo, limpei. O avião aparentemente estava intacto, só a hélice empenada, né? Virou ali, fez uma curva para dentro, ela empenou aquele biquinho ali que é o spinning, aquele biquinho vermelho que tá ali fica na frente do avião, totalmente destruído. Mas estava ok o avião. Liguei para o aeroclube, falei, olha, pilonei com o aerobueiro aqui em Linhares, pilonar é o termo técnico. Na minha avaliação, o avião tá ok. Só a hélice que acabou, a hélice e o spinning. Mas o spinning é só para diminuir arrasto, não é um grande... Não tem muita relevância nesse cenário. Eles trouxeram uma hélice nova, pousou lá umas 2 horas depois o instrutor e o mecânico, trocaram a hélice, botaram a hélice novinha. Pô, Ricardo, tá tranquilo? Pô, tô tranquilo. Tá de boa? Tá de boa. Entrei no avião, dei partida. E voltou. Voltei para casa. Então essa é uma analogia que eu trago para dentro das empresas, porque a gente vai tomar turbulência, a gente vai tomar rajada de vento, a gente vai ter pane mecânica, a gente tem hora que a gente vai tomar decisões erradas, como eu tomei, eu era para ter acelerado e eu tentei pousar, forçar, controlar no freio ali e não dei conta. A gente vai tomar decisões erradas. Pô, e aí, capotou. Vai fazer o quê? Vai ficar no chão? Vai desistir? Vai chorar? Então você vai precisar trocar a hélice. Mas até nesse processo de trocar a hélice, eu pedi ajuda. E às vezes a gente tem que ter a humildade e falar, pô, eu não consigo resolver isso aqui sozinho. Tem alguém que sabe resolver? Nesse caso era um mecânico que precisava resolver. Então veio o meu mentor, né, que era o meu instrutor, veio um mecânico, alguém com uma competência técnica, resolveu o problema para mim. O meu mentor fez uma avaliação, né, ou seja, na verdade vieram dois pilotos, né, o meu instrutor e mais uma pessoa. Porque se eu não estivesse bem emocionalmente, cara, vem aqui no banco de carona, bota outro e o cara leva. Ele olhou pra mim e falou, tá tranquilo? E eu, pô, não, tô de boa. Eu já tava treinado pra reagir com muita frieza em situações de emergência. E eu já tinha isso bem desenvolvido. Então, inteligência emocional tava em dia, que é uma soft skill extremamente demandada no mercado, na hora da pressão, da urgência, na hora que o pau tá quebrando, da turbulência. Você manter essa frieza para tomar decisões assertivas. Não, tô tranquilo, dou conta. Então, voltei pro avião, dei partida e decolei. Mas olha quanta coisa envolvida. Alguma pessoa técnica para me ajudar, um mentor para me avaliar, para ver se eu dava conta daquele desafio, para me orientar nesse processo, para aí sim eu trocar a hélice e decolar. A gente não faz nada sozinho. É muita arrogância a gente achar, não, eu sou o cara, eu resolvo tudo, eu consigo. Se você não tem boas pessoas ao seu lado para te orientar nos momentos de turbulência, aí sim você vai ficar no meio do caminho. Então cara, não cabe arrogância. Mas você não acha que é sensacional essa história, nos ensina muitas coisas, mas você não acha que hoje as empresas, eu tenho empresas e já tive empresa, já quebrei empresa, já ganhei dinheiro, já perdi, enfim. Muitas vezes nós estamos tão imersos naquele problema, naquela situação dentro das nossas organizações que a gente não consegue nem olhar para fora, né, cara? A gente não consegue nem saber que capotou o avião, entendeu? Você tá ali no meio, mas aquilo meio que aquela bagunça já faz parte. E aí, de repente, cara, eu diria, aliás, fazer essa analogia sua aí que você trouxe, você tá dentro da nuvem. É isso.
Tá dentro E da aí você nuvem. não sabe se o avião virou de lado, se ele virou de cabeça para baixo, você está ali. E você não consegue, porque muitas vezes não tem lá um Ricardo do seu lado para te ajudar, para falar, pô, quem que eu vou chamar agora? Ah, não sei que existe um evento chamado One on One, pô, nunca ouvi falar nisso. Entendeu? Como é que... É difícil, né, cara? E a gente vê muita gente, muito empresário caindo nessa armadilha e caindo nessa desorientação espacial que a gente chama, que é quando você está dentro de nuvem. Todo avião ele tem ali os seus instrumentos, né? Mesmo um avião que não voa por instrumento, ele tem alguns instrumentos, como por exemplo um altímetro. Estou subindo, estou descendo. Então toda empresa tem seus indicadores, faturamento está subindo, está descendo. Só que realmente, como você falou, tem certos problemas que acontecem dentro da empresa que se você não tem os instrumentos certos, você não enxerga. E o problema está acontecendo e de repente você está de cabeça para baixo dentro da nuvem e não está vendo. Vai ver quando você bater de frente com uma montanha. Isso é muito comum. Então é importante, eu costumo dizer, que quanto maior a sua proximidade com o problema, mais difícil é e mais comprometida está a sua avaliação do problema. Por isso é tão importante você fazer um processo de dissociação, de afastamento do problema. Isso acontece justamente quando? Em ambientes como o do one-on-one. Que você sai um pouco e recebe treinamento, e recebe capacitação, e encontra com mentores especializados naquela área, e você consegue fazer essa troca. E o nosso evento One on One, que a gente faz com eu e Fabiano Montes e a Michela Mares, a gente toca, ele tem essa pegada de tete a tete, de um a um, de olho no olho, justamente para que a gente traga essa realidade. Né? A gente traz esse cenário onde no final de cada palestra a gente abre para pergunta. Por que a gente faz isso? Porque o evento não pode ser sobre o palestrante. Tem que ser sobre os comandantes que estão ali, né? Os pilotos que estão ali comandando as suas empresas. Tem que ser o problema dele, tem que ser a necessidade dele. E é a hora, às vezes, ele trazer lá, abrir uma pergunta e falar, Ricardo, está acontecendo isso na minha empresa. Isso é um sinal de alerta? Isso é um problema? Sim ou não? Como é que eu resolvo isso? E aí a gente pode trazer conteúdo prático para que resolva o problema dele, não o meu. Eu trago um conteúdo base que vai ajudar a maioria, mas a gente consegue ir no pontual, no olho a olho, para gerar essa transformação. Então, ambientes como o One on One te permite olhar de fora e te permite trazer competências, capacidades que vão gerar transformação real dentro do seu negócio. Então, é importante sair um pouco da bolha. A gente estaria operacional, barriga no balcão, né, que a gente chama. Você não vai ver os principais problemas que estão impedindo o seu crescimento ou que podem te levar à falência. Precisa se afastar, precisa crescer, precisa se desenvolver e está no meio de outros empresários, onde você vai sim trocar experiência e enxergar a coisa de forma diferente. Top, meu querido, top. Cara, qual que é um sonho que você tem hoje na vida? Rapaz, um dos sonhos que eu tenho é voltar a voar. Mas aí não como piloto de linha comercial. Dentro desse projeto de liderança, eu acredito que a gente pode impactar o mundo com ele. E dentro desse modelo, uma coisa que eu coloquei no meu coração é chegar no ponto da gente ter até uma imersão a bordo, onde a gente possa levar empresários, levar líderes a conhecer negócios de outros países. Eu levando essa turma no avião e a gente ter algo ali que onde a gente possa vivenciar lições da aviação, desde o embarque, desde a logística, desde o processo, mas conhecendo outras empresas em outros países dentro de um ambiente imerso de altíssima performance, de altíssima precisão, que é o ambiente da aviação, e o ambiente dessas empresas que a gente possa levar esses empresários. Acho que a gente vai ter um nível de crescimento, de impacto muito diferenciado, muito relevante. E como você falou no começo, quando a gente desenvolve a liderança, não é só sobre aquele empresário, sobre aquele líder, sobre aquele gestor. Aquilo multiplica na família, na equipe. E uma vez que eu multipliquei na equipe, na família desses membros da equipe, isso tem uma transformação em larga escala a partir do momento que eu mudo um líder naquela organização. Você mora em Brasília? Eu moro em Brasília, exatamente. O Fabiano em Curitiba. Curitiba. Você conhece o Manuel da Experiencialize? Conhece essa empresa Experiencialize? Eu já ouvi falar em Experiencialize. O Manuel, gente boa, um amigo meu, já veio aqui em Portugal. Vou apresentar o Manuel para vocês. Ele tem uma empresa de... Aliás, cadê o livro dele? Eu tenho o livro dele, mas enfim. De trazer experiência para as pessoas, muito nisso que você está falando. Ele leva pessoas lá para Dubai, para Silicon Valley, não sei o que lá, e faz turismo, mas no turismo também visita empresas para as pessoas conhecerem. Né? E vou botar vocês em contato, porque aí pode ser que vocês criem uma sinergia aí, porque ele faz viagem. Eu já fui, inclusive, para... Ano passado, não, esse ano, nós estamos em 2023, foi esse ano, foi em março para aquele SXSW, o evento que tem em Austin, no Texas, sabe? Uma espécie de Web Summit, mas lá no Texas e tal, e foi muito interessante também. Bacana. Meu querido, qual que é a última mensagem que você quer deixar aí para o pessoal aí que tá nos vendo? Se você quiser deixar uma mensagem
de impacto para essas pessoas, o que você gostaria de comunicar aí para o pessoal? Pessoal, se vocês levarem um conceito daqui desse bate-papo e manter isso fixo no coração de vocês, vai fazer toda a diferença. Que é o quê? O seu sucesso e o sucesso da sua organização sempre vai estar limitado à sua capacidade de liderar pessoas. Você trabalha muito, se esforça muito, estuda muito, se dedica muito. Se você não desenvolve a liderança, você vai bater num teto muito baixo. Por quê? Porque você precisa de pessoas. O resultado, quem cumpre o processo na sua empresa são pessoas. Quem compra de você são pessoas. Quem fornece para você são pessoas. Então, quando eu entendo a competência da liderança e desenvolvo, você abre um mundo de potencial. Às vezes você está se esforçando tanto, mas batendo num teto tão baixo e não sabe por quê. A causa disso, às vezes, é uma liderança pouco desenvolvida. Abraça isso, desenvolve essa competência, cresce dentro dessa realidade, que você vai ter um impacto muito maior dentro do que é o seu potencial, dentro do que é o seu negócio. Se isso estiver no coração e você for muito intencional nesse processo, muito de propósito nesse processo, você vai chegar muito mais longe do que você imagina. Sensacional, valeu. Senhoras e senhores. Meu querido, para quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, por esse mundão afora, como é que faz? Show de bola. @Ricardo Restel no Instagram e no LinkedIn. É só a letra o Restel aí. Restel é RE2STEL. Se você colocar lá Ricardo RESS, já aparece o meu, já é o primeiro que aparece. Da onde que é esse sobrenome também? Da Alemanha. Da Alemanha, Restel. Eu sou uma mistureba aí, como todo bom brasileiro. Como uma todo mistureba, bom brasileiro, é. Mas a origem do Restel é alemã. Ricardo Restel. Cara, prazerão tê-lo aqui, viu? Obrigado. Muito feliz ter te conhecido aqui também muito recentemente. Espero que a gente possa aí caminhar muito junto aí com coisas boas, novos projetos, muita coisa boa, porque eu gosto de ter pessoas boas próximas aqui de mim. Isso me faz muito bem, me faz crescer e ser um melhor ser humano. Obrigado por contribuir com essa minha jornada. Pô, é um prazer. Se Deus quiser, setembro estaremos aqui com o One on One. Em setembro aqui, se Deus quiser, vai ser um prazer estar aqui contigo e compartilhar aí dessa jornada. Senhoras e senhores, Ricardo Restel. Valeu! Bom, você esteve aqui até o final agora. Aproveita, deixa seu like, comentários, se inscreva, partilha com alguém essa conversa tão mágica e inspiradora que nós tivemos aqui também. E se quiser, depois manda lá, você vai ver, vai ter cortes no Insta, me segue o Ricardo também. E nós nos vemos no próximo podcast de Propósito. Beijo no coração e até a próxima. Valeu! Viver com propósito. O podcast.